Evangelho, domingo da 21ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 21ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a possibilidade de hoje retornarmos ao 6º capítulo do Evangelho de São João, como temos acompanhado nesses últimos domingos. E hoje estamos diante da conclusão do 6º capítulo. Se fazemos uma breve memória dos temas que vieram até nós, exceto no último domingo em que tivemos a grande alegria de celebrarmos a Assunção da Beatíssima Virgem Maria, e assim o 20º domingo se abriu para receber a solenidade da Santíssima Mãe de Deus. Todos os temas do 6º capítulo são temas significativamente delicados e importantes. Ouvimos a multiplicação dos pães, seguida do encontro de Jesus com seus discípulos, ele que caminhava sobre o mar, o discurso feito na sinagoga de Cafarnaum, quando a multidão volta-se para Jesus e diz: Que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Versículo 28, e o Senhor responde: A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. E começa então todo o discurso sobre o pão do céu que vai acompanhar, que vai ser apresentado, que vai ser falado durante o 6º capítulo até o momento em que estamos na sua conclusão. Então, todo o conteúdo do 6º capítulo é um conteúdo muito intenso, pois nele o Senhor apresenta temas de grande relevância sobre o seguimento, sobre o caminho de fé. Nós recebemos a Deus que se entrega por nós, o Senhor que se faz alimento para que nós possamos com Ele fazer da nossa vida entrega de sacrifício. Deus que escolhe enviar seu Filho e leva os homens a ouvir a palavra de seu Filho e conduz o coração dos homens ao encontro de seu Filho, mas que não vem prepotente, glorioso, soberano, mas humilde servo, nascido em Nazaré, filho de Deus e ao mesmo tempo nascido como filho de um simples carpinteiro numa pequenina cidade. O que parece ser uma grande
contradição ou, pelo menos, como vamos ouvir a palavra hoje, um escândalo. Como pôde Deus onipotente e glorioso escolher esse caminho, fazer-se servo humilde, fazer da sua vida e da sua natureza divina uma entrega e um dom de amor pela salvação dos homens pecadores? O que hoje compreendemos e temos muito evidente como um grande ato de misericórdia, naquele momento era difícil de ser compreendido por alguns dos espectadores. A misericórdia de Deus que tanto comove e move o nosso coração, nem sempre, meus irmãos, é acolhida por todos os homens. Há uma resistência real e possível a Deus que se propõe pelo caminho da obediência, da humildade e da misericórdia. É preciso que tenhamos isso muito claro, porque sobre a exigência do Evangelho, como hoje ouvimos, Jesus não muda suas palavras. Em momento algum, ele muda suas palavras. Ele permanece sobre as exigências e sobre, por assim dizer, a exigência da vida evangélica, pelo caminho da humildade e do serviço na caridade, através da obediência, se vive na misericórdia de Deus e se faz da própria vida em Cristo Jesus uma entrega de amor. Isso ele não muda. Ainda que haja incompreensão, o Senhor permanece sobre a sua palavra. Mas ele é indiferente à incompreensão, Padre, que está acontecendo por parte dos discípulos? Absolutamente não. Tanto que durante o texto de hoje, vimos que por mais de uma vez o Senhor observa que existe aquela dificuldade da compreensão, mas também, ao mesmo tempo, confirma com certezas e com declarações muito claras que Deus vem em nosso socorro, para que a gente consiga escolher junto com Ele. Cristo escolheu por nós e nós escolhemos por Ele. Foi Ele quem nos escolheu, mas nós escolhemos Ele quando Ele se dá a conhecer por nós. O Pai nos conduz até o Filho e diante do Filho nós dizemos como São Pedro disse: Tu tens palavras de vida eterna, Senhor, a quem iremos nós? Nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E dessa forma, quando o Senhor diz, o Espírito é que vivifica, a carne não serve de nada. As palavras que vos digo não são Espírito e vida. São os momentos em que o Senhor, compreendendo a dificuldade dos discípulos, os encoraja a permanecer reconhecendo e escolhendo o que Jesus oferece por eles. Então, o texto de hoje tem essa beleza, pois a incredulidade agora pode vir a ser uma possibilidade do coração dos discípulos. Nos textos anteriores ela aparece, como acompanhamos especialmente nessa última semana, na meditação a respeito do Evangelho de Mateus, a incredulidade ela aparece como quase uma constante no coração de alguns mestres da lei que vêm ao encontro de Jesus, mas ela hoje aparece como uma possibilidade muito próxima do coração dos discípulos. E o Senhor enfrenta também esse momento diante deles. Como assim, Padre? A gente não pode ignorar, meus irmãos, que a incredulidade, a possibilidade de desistir de Deus, ela vai aparecer em muitos momentos em nossa vida. Toda vez que estamos passando por um tempo de provação, estamos passando por um tempo onde somos chamados a confirmar a nossa fé.
a dizer outra vez, alto e em bom tom, em quem acreditamos e para onde vamos. Cada dificuldade, seja doença, sejam as penúrias da vida, sejam os contratempos, ou seja, aquelas situações que parecem paralisar o nosso caminhar, todos esses momentos, eles se apresentam na nossa vida como se dissessem, então, e agora? O que você vai fazer? Que caminho você vai tomar? Para onde você vai? E aqui nós nos recordamos das palavras de São Pedro hoje para nós, das palavras de São Pedro hoje, melhor dizendo, por nós, das palavras de São Pedro diante de Jesus, e somos chamados a repetir com ele a nossa profissão de fé. A quem iremos, Senhor? Nós permanecemos contigo, escolhemos a Ti. Mesmo que o mundo se levante com muitas vozes e que a nossa vida se agite, e por um instante o nosso coração possa outra vez pensar na possibilidade de viver de um modo diferente, nós escolhemos a Ti. Os discípulos, então, nós estamos falando daqueles mais próximos do Senhor, e dentre eles o grupo dos 12, murmuram como Israel murmurou um dia no deserto. Murmuram contra a dureza do falar de Deus. A dureza que não está relacionada somente ao tema da Eucaristia, que foi o tema dominante da parte anterior ao Evangelho de hoje. Sua presença no pão e no vinho. Deus que se entrega aos homens como alimento para a vida dos homens. Mas se refere a toda a dureza do discurso de Jesus, como citamos no início da nossa meditação, apresentada durante todo o 6º capítulo. Deus oferece uma salvação que supera a mesquinhez contratual da mentalidade dos ouvintes. Como assim, Padre? De que a salvação ela é consolidada por nossos atos e não por um ato de amor, um ato de misericórdia de Deus. A compreensão de Israel naquele momento ainda é aquela marcada por uma ideia de barganha. Fazemos o que é bom e o que é certo e Deus nos concede o que é melhor. Fazemos o que é mal aos olhos de Deus e Deus vira suas costas para nós. A salvação é fruto do merecimento e não fruto da graça e da misericórdia. Olha que ainda tem muitas pessoas que acreditam, ainda no nosso meio cristão, tem muitas pessoas que acreditam nessa ideia de que o caminho da vida cristã começa a partir do empenho pessoal que um realiza para merecer a salvação que vem de Deus. Quando, na verdade, o caminho da vida cristã começa com as lágrimas diante da infinita misericórdia do amor de Deus por nós. Somente diante de um amor assim é que podemos, em todas as intempéries da vida, dizer aonde iremos nós, Senhor. Tendo conhecido um amor tão grande, que outro amor eu busco em minha vida? Que outra verdade eu busco para a minha história? Que outra referência eu posso ter capaz de sustentar o meu caminhar? Somente Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Durante o 6º capítulo, além de Deus oferecer uma salvação que supera a mesquinhez da mentalidade dos ouvintes, como falávamos, o Filho de Deus se apresenta como o filho do carpinteiro de Nazaré, no caminho de humildade e de simplicidade. E nos chama a fazer da própria vida um dom, uma entrega de amor. Santo Ambrósio, a esse respeito, escreve essas delicadas palavras. De que homem será o sangue capaz de alcançar sua própria redenção? Se pela redenção de todos Cristo já derramou seu sangue,
único preço capaz de assegurar-nos a vida eterna. Haverá sangue comparável ao sangue de Cristo, nosso Senhor? Ou que é um tão poderoso que possa dar algo pela própria expiação de maior valor do que a expiação que Cristo ofereceu em si mesmo, Ele o único a reconciliar por seu sangue o mundo inteiro? Que maior hóstia, que sacrifício mais excelente, que melhor advogado do que aquele que pelo pecado de todos se fez súplica e entregou a vida como redenção por todos? Estão vendo todas as imagens? Se fez súplica, entregou sua vida, foi hóstia de sacrifício. Não se cogita da expiação ou redenção de cada um, porque o preço de todos é o sangue de Cristo, com a qual o Senhor Jesus nos redimiu e só Ele nos reconciliou com o Pai. E trabalhou até o fim, pois assumiu nossa tarefa ao dizer: vinde a mim todos vós que lutais, e eu vos aliviarei. Na entrega e em seu sacrifício encontramos a vida. A quem iremos nós, Senhor? Como viveremos a nossa vida se não for assim, seguindo seus passos, se não for sob essa medida que Santo Ambrósio agora nos recorda? Então toda a densidade do 6º capítulo nos leva nessa direção. E aqui estão as palavras duras. Tomar a oferta do sacrifício redentor de Cristo, único capaz de pagar os preços dos nossos pecados e nos assegurar a vida, e vivermos então nas palavras desse Senhor, vivermos então na escolha desse Senhor, reconhecermos e não escolhermos uma outra palavra, uma outra vida que não seja aquela proposta por Ele. É difícil de entender, é difícil de praticar. Precisa de uma autêntica mudança interior, precisa haver o socorro também de Deus por nós. Não é simples praticar tudo isso e não seria possível ao homem nem mesmo compreender, quanto mais praticar, se Deus não guiasse o nosso coração, se Deus não instruísse a cada um de nós, se Ele não viesse em nosso socorro para colocarmos em prática, para que o nosso coração acolha e também coloque em prática aquilo que acolheu, para que o nosso coração professe, enfim, a mesma fé e viva essa profissão de fé. Então, o ponto central da vida cristã está na vivência da profissão de fé que foi feita. Santo Agostinho, escrevendo aos seus, não esqueçamos que ele era bispo, e como bispo, nos seus sermões, também compunha, através dos sermões, belíssimas, digamos assim, cartas pastorais. E ele faz um paralelo belíssimo, usando o tema da murmuração, colocando em relação os homens do Antigo Testamento e a cada um de nós, os homens do nosso tempo. Mas por que essa correlação, Padre? Porque às vezes vem aquela tentação de acreditar que o tempo passado foi sempre mais difícil, que o nosso tempo presente, melhor dizendo, é sempre mais difícil do que o tempo passado. E ele nos ajuda com esse texto a mostrar que Deus que se faz socorro, que se fez socorro, se faz socorro por nós. E que olhando a memória de nossos irmãos, fazemos memória do socorro de Deus hoje na nossa vida. De certa forma, na primeira leitura, que hoje temos a chance de acompanhar na liturgia, Josué dá o seu testemunho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E São Paulo fala sobre o suportarmos
suportarmos-nos e submetermos-nos, recordando assim, tanto na primeira como na segunda leitura, que a profissão de fé, a escolha, supõe também uma entrega de submissão. A escolha por Deus supõe uma entrega de submissão a Ele, como o Evangelho também deixa muito claro e como vemos no testemunho de Pedro. Ouçamos essas palavras de Santo Agostinho. Qualquer angústia ou tribulação que sofremos é para nós aviso e também correção. Não ignoremos isso. As Sagradas Escrituras não nos prometem paz, segurança, repouso e bem-estar. O Evangelho não esconde as adversidades, os apertos, os escândalos que nos marcam ao longo da vida, mas nos diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Que de bom teve jamais esta vida desde o primeiro homem, desde que mereceu a morte e recebeu a maldição de que Cristo nos libertou. O que de bom teve nessa vida? Não há então, irmãos, por que murmurar, como alguns deles murmuraram, como disse o apóstolo, e pereceram pelas serpentes no deserto. Que tormento novo sofre o homem, que o gênero humano, os antepassados, já não tenham sofrido em algum momento? Ou quando saberemos nós que sofrimentos o mesmo que eles já sofreram? No entanto, encontras homens a murmurar contra seu tempo, como se o tempo de nossos pais tivesse sido bom ou melhor do que o nosso, e não tivesse sido marcado por sofrimentos, por dificuldades, apertos, adversidades. Não nos esqueçamos, o Senhor não nos promete a ausência dessas coisas, não nos promete nesse tempo paz, segurança e repouso, mas nos promete e nos assegura que aqueles que perseverarem com Ele serão salvos. Esse tempo é o tempo da perseverança. Esse é o tempo de permanecermos juntos dele para atravessarmos tudo aquilo que vier e que acontecer. Julgas bons os tempos passados, porque já não são mais os teus. Por isso são bons, porque ficaram para trás. Se já foste liberto da maldição, se já crês no Filho de Deus, se já estás impregnado ou instruído das Sagradas Escrituras, admiro-me de que consideres bons os tempos de Adão, porque afinal a Sagrada Escritura nos conta como foram estes. Esqueces que teus pais traziam consigo o mesmo Adão, aquele Adão a quem foi dito: no suor do teu rosto comerás teu pão e lavrarás a terra de onde fostes tirado, germinarão para ti os espinhos e os cardos. Mereceu isso? Aceitou-o como vindo do justo juiz, que é Deus. Por que então pensas que os tempos antigos foram melhores que os teus? Desde aquele Adão até o Adão de hoje, trabalho, suor, espinhos e cardos não nos faltaram. Caiu sobre nós o dilúvio, por exemplo. Vieram as dificuldades, os difíceis tempos da fome de guerra que foram escritos para não murmurarmos agora contra Deus. Que tempos aqueles! Só de ouvir, só de ler nas Sagradas Escrituras, com tantas pragas, pestes e dificuldades horrendas, não nos horrorizamos todos? Mas razões temos para nos felicitar que para murmurar contra os nossos tempos, ainda que tantos sofrimentos nos acompanhem, porque entre o tempo passado e o tempo de hoje aumentou a cada momento a esperança que nos sustenta diante dos desafios e diante das intempéries. Fantástico, né? O quanto olhamos para as esperanças que Deus consolida na história por nós, para nos sustentar. E aqui voltamos
A atitude de Jesus que diante das palavras duras vai dando palavras de consolação e de sustento para que os discípulos permaneçam nele. Assim é Deus ao longo da nossa vida, assim é Deus no decurso da nossa história. Juntamente com todas as dificuldades que aparecem, com todos os desafios que vêm, o Senhor vai nos dando palavras de esperança. E ao longo do caminho da nossa história, vai consolidando sinais de uma esperança tão viva e tão intensa, a fim de que possamos perseverar. As palavras de São Pedro hoje são uma declaração de perseverança. Diante daquilo que possa superar minha compreensão, diante daquela palavra do Evangelho que me desestabiliza, porque supõe uma mudança de mentalidade, diante daquela palavra do Evangelho que me coloca navegando contra a força da corrente do meu tempo, e isso tudo supõe de maneira clara que se levanta na minha vida tempos de adversidade, aperto e escândalo, eu escolho perseverar, eu escolho permanecer na palavra do Senhor. Aonde vou, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que essa seja a nossa resposta, que essa seja a resposta da nossa família nesse domingo, confirmando a nossa fé e consolidando um ato de perseverança, pois o céu está prometido àqueles que perseverarem no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.